dia, quando o general Spínola lhe ordenou que fosse para casa, onde dormiu, só sendo preso dias depois. Muitos outros elementos da DGS renderam-se nos dias seguintes por razões de segurança e medo de retaliações por parte da população. Foi com esse argumento, aliás, que nos dias 27 e 28 de abril, a Junta de Salvação Nacional, dizendo-lhes que, a fim de um determinado período, seriam colocadas as suas fotografias e os seus nomes nos órgãos de informação, que eles se rendessem. Estas, de facto, começaram a ser publicadas a 19 de maio. Tinha havido já o 1º de maio, tinha havido pessoas nas ruas, constantemente, caça ao perigo, etc. Entretanto, em 26 de abril de 1974, as delegações da DGS na metrópole, sendo a do Porto o último bastião, depuseram as armas cercadas por multidão. Os elementos da PID do Porto foram levados em viaturas militares para fora dessa cidade e libertados na estrada entre Famalicão e Braga. Como sabem, uma das personagens foi o Rosa Casaco, que se vangloriou muito posterior desta fuga. Depois de se ter tornado impossível a continuação da DGS, para a direção da qual tinha nomeado o inspetor Rogério Coelho Dias, Spínola incumbiu a condução de Fragoso Aulas, portanto, da DGS da Guiné, à fronteira espanhola. O então general Costa Gomes fez o mesmo em relação a São José Lopes, ex-chefe da DGS em Angola, levado para o aeroporto da Portela. Uma das primeiras e principais medidas do golpe de Estado, depois transformado, como sabe, em crise revolucionária, foi devido à pressão popular de desmantelamento do aparelho repressivo, sendo a PID-DGS extinta pelo decreto, também não vou falar de decretos, do próprio 25 de abril. Enquanto na chamada metrópole os elementos dessa polícia eram presos ou fugiam, em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau, e nas outras colónias, mas eu estou a falar das colónias em guerra, isso só viria a acontecer meses depois, em virtude da dinâmica que forçou a descolonização. A nível dos setores do MFA, houve uma tentativa inicial, sugerida em particular pelo general Costa Gomes, de assegurar a sobrevivência dessa polícia nas colónias enquanto durasse a guerra colonial. Isso ficou expresso nesse tal decreto-lei, segundo o qual, no seu artigo 2º, a DGS era mantida no ultramar, depois de saneada, e estou a dizer como foi escrito, ela seria reorganizada em Polícia de Informação Militar, enquanto as operações militares nas colónias o exigissem. Isto é muito importante, mas também é muito importante porque nós estamos sempre, depois, durante alguns anos, numa tensão entre a criação, de facto, de uma nova polícia, porque é preciso dizer que Portugal, durante esse período, houve um tempo que ficou mesmo sem serviços de informação. Não havia, se calhar, o único país do mundo em que de repente teve um total vazio. Porquê? Porque os serviços de informação de intelligence, digamos, era a PID-DGS, não era só uma polícia interna, era também uma polícia internacional de espionagem e contra-espionagem. Além de tudo mais, fundamental, era a polícia que apoiava nos terrenos militares coloniais os militares. E, portanto, como todo este processo que eu vou descrever, evidentemente está muito ligado a essa questão. Eu tenho pena de não estar aqui o Coronel Sousa Castro, ele disse que em princípio vinha, pode ser que ainda, porque eu vou falar sobre ele e não queria muito falar na absência, digamos. De qualquer maneira, a partir de, eu vou aqui, portanto, a partir de julho, foi criada a Comissão Administrativa de Liquidação da PID-DGS com a tarefa de liquidar o ativo e o passivo da organização dissolvida e foi criado, em 24 de junho, o Serviço de Coordenação da Extinção da PID-DGS e da LP, Legião Portuguesa, à guarda do qual ficaram os arquivos dessa polícia. Os objetivos desta comissão eram a extinção da polícia política e a instrução dos processos de crime de inculpação dos seus membros. Portanto, quem dirigiu, já não vou aqui entrar muito, foi, por parte da Junta de Salvação Nacional, o Almirante Rosa Coutinho, até determinado momento, porque depois vai para Angola, e o diretor, o presidente executivo, é o comandante Guilherme da Conceição Silva, que, penso eu, está mais ou menos, é mais ou menos pacífico dizer que foi o grande obreiro, digamos, ou o principal obreiro do pouco que a Comissão de Extinção fez. O principal esforço desta equipa, dirigida por Conceição Silva, que se manteve depois durante a vigência do general Galvão Velho, foi a tomada de medidas imediatas para a abertura dos processos.
Em agosto de 74, o Guilherme Conceição e Silva revelou na imprensa que a antiga polícia política tinha 2.162 funcionários e 20.000 informadores, bem como que estavam detidos 927 elementos da DGS e 44 informadores. Isto é muito engraçado, porque a partir de agora não houve Marcelo Caetano, não houve Américo Tomás, não houve ministros do Interior. Ministros do Interior passa a haver outra vez a partir de 1976, por pressão também, porque no fundo estava-se aqui só a querer prender e não se sabendo o que fazer com estas pessoas, prender os elementos da PIDE e sobretudo os informadores. E curiosamente estava-se a deixar, para não falar do Presidente do Conselho e do Presidente da República, os próprios ministros que tutelavam a PIDE. Entretanto, com os acontecimentos de 28 de setembro, Galvão de Mel foi afastado da Junta de Salvação Nacional e Conceição e Silva foi para outras tarefas governativas.